E depois, quando foi que você foi trabalhar? Vocês decidiram trabalhar? Então, aí são as coisas, os caminhos de Deus, né? Uhum. E é tudo no momento dele e da forma dele. Eu já estava cansada de recomeçar, né? Então, eu no Brasil, eu fechei meu escritório e vim pra cá. Aí comecei uma faculdade, tive que parar. Aí comecei outra faculdade, quando eu comecei o emprego, tive que vir pra Flórida. Então, eu estava cansada de interrupções. Uhum. E aí, a minha conversa com o Brian e com Deus foi de que eu queria algo que eu conseguisse construir uma carreira. No que fosse. Uhum. Ou que fosse como advogada, ou que eu usasse meu conhecimento jurídico como empresa, enfim, alguma coisa. E aí a gente combinou que eu ficaria 1 ano em casa, que as crianças estavam pequenas, enfim. E aí foi 2020. Isso, em 2020, quando eu estava fazendo... Eu não chamo de resoluções, eu chamo de revoluções. Revoluções. Porque é tudo uma revolução. Aí eu fazendo minhas revoluções, eu falei que eu queria uma carreira que tivesse continuidade, que eu pudesse crescer e que me aproximasse de Deus. Meu pedido foi desse jeito. Virou pastora. Exatamente. E aí comecei a jogar currículo. E aí o Catholic Charities. Olha só. Mandei o currículo de manhã, deu 3 horas, o Catholic Charities me ligou. Você pode vir para uma entrevista amanhã? Eu falei, opa. Aí eu fui, e aí antes de entrar na entrevista, eu fiz um bate-papo com o cara. E aí eu falei assim, olha, eu quero muito, mas você sabe melhor do que eu. Tive que esperar tanto tempo. E aí eu fui na entrevista. Quando eu fui na entrevista, adorei, foi incrível, foi maravilhoso. E quando eu saí de lá, as pessoas, e aí, né? O Brian, minha mãe tava aqui. E aí, como foi? Aí eu falei, foi ótimo, mas eles não vão me contratar. Porque eles me adoraram, mas eu não sou o que eles precisam nesse momento. Mas que besteira. Eu queria muito, mas é disso. E aí deu uns 2 dias, a supervisora, a advogada supervisora que me entrevistou, me ligou e falou assim, olha, você já deve saber que realmente a gente gostou muito de você, mas você não é o que a gente precisa nesse momento. Mas eu tenho uma das minhas melhores amigas da faculdade, tem um escritório boutique, e se você estiver ainda procurando uma oportunidade, eu acho que seria interessante você falar com ela, que é a Marisol Andrade, que hoje é minha sócia lá no Andrade Law Firm. E aí no dia que eu fui conversar com a Marisol, eu tinha também uma entrevista num outro escritório, e aí calhou que a gente entendeu que pra gente era melhor eu começar a trabalhar no Andrade Law Firm mesmo. E aí a gente foi desenvolvendo um relacionamento incrível, a gente tem uma excelente comunicação, a gente tem qualidades que se completam, e aí com um tempo, aí veio a pandemia, obviamente, né, porque a pessoa começa a trabalhar em janeiro, em março vamos fechar tudo, porque vai ter lockdown. Mas aí depois que passou esse susto inicial da pandemia, ela me convidou, perguntou se eu tinha interesse em ser sócia do escritório. E aí a gente tá aí, crescendo, ajudando cada vez mais pessoas. Que hoje é um escritório de imigração. É um escritório de Que é imigração. uma coisa que você nunca tinha feito antes. Não. Bom, você nunca fez nada antes, né, velho? Você lá no Brasil. É. E como tá sendo essa experiência pra você? Pra mim, imigração é uma missão de vida, é propósito, é chamado. Não tem... É uma profissão onde eu sinto que eu realmente consigo tocar e ajudar a vida das pessoas. E eu tenho um comprometimento muito forte com o sonho e com os projetos das famílias que entram lá e das pessoas que me pedem orientação. Então, hoje, é claro que você faz live toda quarta-feira, é uma forma de marketing. mas é 1 hora e meia do meu dia que eu tô ali respondendo perguntas, porque eu quero que as pessoas recebam informação correta, né? Então, eu digo que a minha missão é levar a informação correta de imigração para todas as pessoas, para que elas possam tomar decisões baseadas em fatos e não em boatos. Quais são as perguntas mais perguntadas? Você lembra assim de cabeça? É porque depende da época, né? Agora acabou o EB2NW, não tem mais green card? Eu não, cidadão. Não, querido, não foi isso que aconteceu. Mudou o Visa Bulletin, só isso. Só isso, você até inventando moda.